Vamos lá, seguimos aí. Lucas capítulo 1, vamos adentrar na questão de João o Batista. Durante o reinado de Herodes o Grande, vivia na região montanhosa da Judéia um idoso sacerdote de nome Zacarias, da ordem sacerdotal de Abias, e sua esposa Elisheva, depende da tradução, vai estar escrito ou Isabel ou Elizabeth, né? E aí diz o seguinte, que eles eram pertencentes à família de Arão, descendente, pois, de uma linhagem de sacerdotes. Com relação a Zacarias e Isabel, diz o relato bíblico que ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Eterno. Por que está escrito isso? Porque o pensamento do povo, não ter filho, está em pecado. Isso é maldição não ter filho. Então tem um problema. Está escrito que eram pessoas justas, corretas. Cumpriam os mandamentos. Cumpriam os mandamentos. Está testificando que eles cumpriam. Então havia um propósito até essa expectativa e essa espera deles. Está entendendo? Havia um propósito. O pensamento do povo deve estar em pecado. E ela era estéril, né? Mas não, eles eram zelosos e Hashem estava aguardando o momento certo para essa tremenda bênção. Ora, estando ele, Zacarias, a exercer as funções sacerdotais perante Deus na ordem da sua turma, ou seja, a ordem de Abias, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário de Hashem para oferecer incenso. Então vamos lá para entender um pouco mais sobre essa ordem ali em 1 Crônicas 24. Davi os reparte, os sacerdotes, são tirados sortes entre os maiorais, tanto da família de Elazar como Itamar, e saiu a primeira sorte, a Ioaribe, e a segunda a Gedaías. Então nós vamos lá para a oitava, é a de Abias, a oitava da escala. Então nós vamos fazer agora um cálculo, e essa contagem das escalas de onde começava o ano, nós vamos ter a base ali em Shemot, Êxodo, no capítulo 12, o santo bendito seja, vai falar, este será o primeiro mês para vocês, que é o mês de Nissan, tá? Então aí começava a se contar essa escala, que se fazia esse serviço dos sacerdotes de forma quinzenal, a cada 2 semanas, para fechar o ano esse serviço. E o mês de Nissan, ele começa ali pela metade do mês de março, final de março, início de abril, até metade de abril. E aí tem um porém para nós fazer essa contagem, era para ser a oitava a ordem, a dele, só que aí o que acontece? Nas festas de peregrinação, que são as festas de Hag Matzot, que está envolvido Pêssach, Páscoa, Shavuot, Pentecostes e Sukkot, esses sacerdotes, eles serviam todos juntos, conjuntamente, ao invés de sozinho ali cumprindo a sua escala. Então, era para cair o serviço, conforme a ordem de Abias, o serviço de Zacarias, na oitava semana, a partir do início de Nissan. Porém, logo nesse início ali tem as festas de primavera, que é a festa de Hag Matzot, Pêssach e Shavuot. Então eles serviam durante uma semana. Então, se nós não contarmos essa uma semana que eles estão servindo conjuntamente, o que era para ser na oitava semana, entra para a 10ª semana, a ordem aonde Zacarias estaria servindo, conforme o costume do seu sacerdócio. Se nós formos contando as semanas ali, a partir de início de Nissan, metade de março em diante, vai cair ali entre o mês de Tammuz e Av do calendário judaico, onde a gente vai ter uma ideia que Yohanan, João, ele é concebido, lembrando que a concepção não é o nascimento, é onde a fecundação, aonde ocorre de ela estar grávida. Vamos considerar também a distância. Chegando o sacerdote Zacarias em casa, naquela mesma semana, ele já teria se relacionado com Elisheva, com Isabel, dado ao incentivo que o anjo deu. Pois nós vamos ver ali na sequência do texto, que o anjo se manifesta a Zacarias e diz que ele terá um filho, que seria o precursor do Messias. Então, dado esse incentivo, considerando o tempo de viagem ali, pelo mês de Av, ele chega em casa e naquela mesma semana ele se relaciona.
Agora vamos tentar, segundo a medicina, fazer a contagem do período padrão assim da gestação, que seria quantas semanas? 40 semanas. 40 semanas. E se nós contarmos aí a partir do início do mês de Av, nós vamos contar essas 40 semanas, nós vamos dar a volta nesse calendário e vai cair justamente quando? Entre março e abril do mês que é o mês de Nissan do calendário hebreu, que acontece qual festa nesse período? Acontece a festa de Pessah. Então, justamente nesse período, chega quem? O precursor do Messias. Aquele que vai preparar o caminho. Aplainar as veredas. E preparar o caminho. Preparar Então, o caminho. qual é a primeira festa que prepara o caminho? Qual foi a primeira festa que o povo foi liberto? Essa. Após sair do Egito, a festa da redenção. A festa que foi a saída do Egito. Sim. Então, João vai nascer, Pessah, nós temos Bicurim, primeiros frutos, aí depois Shavuot, Pentecostes, a entrega da Torá e a entrega do Ruach, do Espírito. Tá? Depois nós temos Yom Teruah, festa das trombetas, Yom Kippur e Sukkot, a festa a sétima festa. Ok. E é muito interessante que a tradição também há uma inspiração e também tem base bíblica, as tradições, como por exemplo, diz ali que antes de chegar o dia do Senhor, né, viria o profeta Eliahu. Se perguntam, você é Elias? Pergunta para o Messias, algum dos profetas. Muitos questionavam também se João era Elias, tinha essa dúvida. E ele veio no espírito de Eliahu. Há muitas semelhanças no ministério de João com o ministério do profeta Elias. João seria o Elias, se eles crescem. Em verdade, eu digo a vocês que Elias já veio, mas vocês não creram. E por esse fato, é tradição de prepararmos uma cadeira para Eliahu, e a gente canta Eliahu Hanavi, Eliahu Atisbi, Eliahu Aguilhadi. Então ele vem a este mundo justamente no tempo de Pessah, onde se espera o profeta Elias. Então, se a gente vai pegar aqui, vamos... Páscoa, Bicurim, Hag Matzot, Pães Asmos, Shavuot, Pentecostes, as trombetas, Yom Kippur e Sukkot. Então, se nasce aqui, entre esse meio, certo? Vai pegar no meio do mês, quebradinho, 6 meses depois... Nós vamos ver nos evangelhos que há 6 meses de diferença. Quando era o 6º mês da gestação de Elisheva, de Elizabeth, foi concebido o Messias. Então nós precisamos fazer agora esse cálculo para ter uma ideia do nascimento do Mashiach. Então, 6º mês, nós vamos voltar 3 meses ali para contar quando que o Messias ele foi gerado. E se nós contarmos voltando ali dessa data de Nissan, entre abril e março, estas semanas, vai cair aonde ele é concebido no mês de Kislev, no final do mês de Kislev. Então, pode acontecer, não nascer em dezembro, mas ser concebido, a nossa ideia aqui dos nossos cálculos, é que ele tenha sido concebido em dezembro e Hanukkah, na festa das luzes, é onde foi concebida a luz do mundo. Agora nós podemos contar a partir de Kislev, aonde ele foi concebido, as 40 semanas da gestação. E olha só que interessante, vai cair entre o mês de setembro e outubro. Nós temos uma ideia. Pega de dezembro, por quê? Entre março e abril, Yohanan nasceu, Pessah. Isso. 6 meses depois? 6 meses depois. As festas. Então, há a probabilidade dele ter nascido de setembro a outubro, porque, veja bem, esse ano mesmo, a festa de Sukkot caiu quando? Ali em setembro, ano dia 20 também, e poucos, sempre nesse período. Por quê? Porque Israel montou o seu tabernáculo.
a sua tenda. Aí, nesse tempo, Israel montou a sua tenda, seu tenda. tabernáculo. Nós vamos ler João, Yohanan, 14. Isso, 14. 9, ali já, 9 diz, Isso. a palavra Isso. é a luz verdadeira vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. No verso 14 de João 1, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, a palavra habitou. É interessante que habitou ali, quando é lido no texto em grego, está escrito eskenoo, que se fosse traduzir literal, o verbo tabernaculou, a tenda se estabeleceu em nosso meio. E aí é muito interessante porque a gente leu antes que não se achava lugar na hospedaria. Só que essa hospedaria não era como um hotel. Existe uma passagem do bom samaritano, né, que ele ajuda uma pessoa e deixa numa hospedaria. Ele paga a despesa pelos dias. Não é essa mesma palavra que é usada para hospedaria. É uma palavra como cômodo de uma casa separado para receber visitas. O nosso povo é muito conhecido pela sua hospitalidade. E o momento onde tem que estar preparado para receber gente é na festa de peregrinação. Os cômodos estavam lotados. Então, era temporada. Era temporada, nós podemos dizer, nessa linguagem. Estava lotado. Não, estava lotado por conta da festa. E acontecia que várias Sukkot, tenda, estavam ali preparadas. Então, as tendas tinham em todas as regiões, inclusive ali próximo a Migdal Eder, em Beit Lehem. Os textos gregos, que temos diversas cópias ali, vai falar sobre essa palavra fatne, que significa manjedoura e pode também significar tenda, inclusive. Na versão em aramaico, na Peshita, nós temos a palavrinha uriá. Essa palavrinha uriá, ela significa primeiramente tenda, e ela também pode significar manjedoura, mas ela significa primeiro tenda, cabana, e também pode significar manjedoura, mas o significado primordial é o de sucá, se fosse transferir para o hebraico, tá? É legal porque essa palavra uriá, ela vai ser a junção da palavra or, aleph, vav e resh, a palavra or, que tanto em hebraico como significa luz. E tem uma diferença do tetragrama em hebraico para o tetragrama em aramaico. Na Peshita do Primeiro Testamento, onde está escrito o nome sagrado tetragrama, os sábios colocaram Mariá. E Mar significa Senhor. Yah seria a abreviação. Senhor, Yah, Senhor eterno. No hebraico, a contração do tetragrama é Yud e Re, e no aramaico seria Yud e Aleph. Então, essa tenda que é chamada Uriá em aramaico pode ser a luz do eterno. Essa luz do mundo que veio ao mundo, a luz que foi concebida na festa das luzes, então ela se faz carne, ela tabernacula entre nós. Então, ela nasce em uma sucá, em uma tenda. Nasce a luz de Yah, Uriá. Faz sentido?